Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal chegar em tantas pessoas, muita gente nova se inscrevendo aqui no nosso portal. Se esse é o seu caso, seja bem-vindo, dê um cliquezinho no cantinho, dá uma conferida se está inscrito mesmo e vamos em frente. Eu abri esse espaço aqui, gente, porque eu acredito muito que a maior parte do povo brasileiro não é Bolsonaro. As pessoas aqui no nosso país, na sua grande maioria, não se identificam com essa criatura nos seus sentimentos e nos seus comportamentos mais anti-humanos, mais anticivilizados, mais neuróticos, mais distorcidos. O povo brasileiro, na sua maioria, não é isso. Infelizmente, a minoria que está grudada nessa criatura é muito barulhenta. E aí a gente tem que entender esses fenômenos todos aqui. Mas antes eu queria mostrar para vocês, dentro do que eu estou dizendo, para inspirar a nossa semana, e para mostrar para vocês assim, de uma forma muito contundente que o povo brasileiro é algo superior a isso que está na presidência da República, com essa foto aqui que eu recebi do enfermeiro Raimundo Nogueira, lá no Amazonas. Ele é um desses guerreiros, né, que está na linha de frente combatendo a doença, combatendo essa enfermidade terrível que está se abatendo sobre o mundo, e aqui no nosso país os efeitos são absolutamente aterradores, mas ele se viu ali diante do Emerson Júnior, que tem síndrome de Down e que estava com medo, né, gente, de colocar máscara, enfim. É uma pessoa que tem essa característica, né, que a torna mais frágil ainda. E o Raimundo, ele percebendo isso, ele foi e deu um abraço no rapaz, ele tranquilizou o rapaz e assim foi possível salvar o rapaz, dando a ele o oxigênio que ele está precisando porque ele está com Covid. Então, gente, o Brasil, na sua maior parte do povo brasileiro, é isso. O Brasil é o Raimundo. O Brasil não é Bolsonaro. Infelizmente, para a gente entender o que está acontecendo aqui no nosso país, a gente tem que fazer vários exercícios. E hoje, para ajudar a gente nesse exercício, eu estou trazendo um pensador, está nesse livro aqui. Eu indicava muito esse livro aqui para meus alunos, né? Estou sem dar aula esse ano que passou, enfim, na faculdade. Mas é um livro que fala de vários pensadores, vários filósofos. Eu me lembrei aqui do Voltaire. O Voltaire, gente, ele foi uma espécie de pai do iluminismo, né? No momento que a Europa, a Idade Média, vivia sob as trevas, ele foi um grande pensador. Ele é aquele que pregava a tolerância de você escutar o outro, porque a ignorância humana é infindável. Aí ele pega ali, bebe na fonte de Sócrates, né? Que Sócrates dizia que só sabia, que nada sabia. Voltaire foi nessa linha. E ele dizia que era muito importante a gente escutar o argumento do outro, porque se você tiver um fanatismo, você criar uma barreira, você jamais vai evoluir. Porque se nós somos ignorantes em gênero, de uma maneira geral, como é que a gente pode ter a arrogância e a petulância de não escutar um argumento contrário? Mas ele lidava também com um problema muito grave, que é um problema que passa pela humanidade de uma maneira geral, que é o fanatismo, de uma maneira geral, né? E o fanatismo religioso, o fanatismo político, e ele, aqui no livro, né, nesse fragmento, ele fala de algumas fórmulas para lidar contra o fanatismo. Ele diz o seguinte: de fato, enfrentar cara a cara um fanático, demonstrar a ele com base na lógica a inconsistência de suas teses, não serve nada e talvez agrave o mal, uma vez que nada excita mais o exaltado do que uma controvérsia. Você já deve ter experimentado isso, né? Você tentar levar algum tipo de informação, algum tipo de reflexão, um fato, uma verdade para uma pessoa que está fanatizada, isso não serve para absolutamente nada. Ela fica até mais exaltada e você acaba criando um fosso, uma distância maior ainda. Ele diz aqui o seguinte, que no final da história, resta a risada como o único remédio nos casos extremos. O gracejo capaz de desmontar a agressividade é uma boa solução. Mas isso nem sempre é possível. O que fazer quando um fanático tenta degolar-vos porque está convencido que esta é a vontade de Deus? Em outro trecho ele diz: depois que o fanatismo gangrenou um cérebro, a doença é quase incurável. Bom, ele faz exercícios aqui de reflexão para mostrar
que o fanatismo, depois que ele gangrenou, é complicado. E você tem que fazer o tratamento precoce, utilizando aqui o pensamento nefasto do presidente da República, né? Mas que para esse caso aqui do Voltaire é fundamental. E o tratamento é você oferecer cultura e educação. Quanto mais informação tem o ser humano, quanto mais ele está gabaritado de dados, de fatos, de verdades, mais ele consegue se afastar do fanatismo ou dessa idolatria insana. Eu estou falando isso vai se conectando com vários temas aqui do nosso papo de hoje, porque todo dia a gente vê lá o presidente da República, ele num espetáculo circense para enganar trouxa. Hoje nós vamos falar como é que se engana trouxa em larga escala, né? Essas pessoas que vão ali para frente desse cercadinho, é o que conduz essas pessoas para essa situação, né? Vou deixar sem áudio, mas a cena se repete sempre, né? Os canais bolsonaristas colocam um fundo musical, o presidente chega com batedores, e aí ele sai do carro, as pessoas começam a gritar, tem uma histeria, uma euforia muito grande, e aí ele chega para conversar com as pessoas sem absolutamente dizer nada. Apenas perguntas genéricas, coisas coloquiais ali, e as pessoas ficam absolutamente eufóricas nesse fanatismo, né? É como se algumas pessoas estivessem indo para o zoológico ver um animal raro. Porque não há nada de racional nessa história ali. Porque elas estão mitificando o presidente por alguma razão objetiva, abaixou o preço dos alimentos nos supermercados, o emprego no nosso país melhorou, as relações de trabalho ficaram favoráveis àquele que trabalha todos os dias, a previdência social para o pobre, ela ficou melhor, os pobres estão tendo que trabalhar menos, o preço do gás caiu, o preço do combustível caiu, o preço do diesel, o preço dos transportes públicos, o plano de saúde, os serviços públicos melhoraram no nosso país, a saúde, a educação, o transporte, saneamento básico, enfim, ciência, tecnologia. O que melhorou no nosso país para essas pessoas irem para frente do cercadinho, gritarem ali a favor dessa criatura que hoje ocupa a presidência da República? Então, um processo que está no campo da irracionalidade. Para essas pessoas não adianta, como dizia Voltaire, você dizer alguma coisa que não vai resolver absolutamente nada. Para algumas pessoas que ainda têm algum senso de razão, elas percebem que elas caíram no ridículo. E aí elas vão tentando apagar os rastros, né, deixados do seu comportamento infame, comportamento ridículo. Eu estava especulando sobre isso hoje e tentei resgatar algumas cenas de uma manifestação que eu coloquei num vídeo meu lá atrás, de pessoas indo para a Avenida Paulista para apoiarem a reforma da Previdência. Uma das criaturas mais curiosas, esse cidadão aqui, que o tempo todo virou uma espécie de idólatra, né? Radical, um fundamentalista idólatra de Paulo Guedes e de Bolsonaro. E aquele emocionado, ele chega a chorar de uma musiquinha de piano ali na manifestação de Roberto Carlos. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos ver se dá para vocês escutarem. Eu vou homenageá-lo por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo. Nós nunca iremos abandoná-lo. Só que o cara que está dizendo que... Ele dizendo que nós nunca iremos abandoná-lo, já abandonou. O caráter dessa gente é assim, né? Porque eu procurei lá as imagens das manifestações e não achei. Mas como eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, muito tempo não, há um ano e pouco atrás, né, quando esse pessoal estava indo para as ruas para fazerem coro na campanha da privatização da Previdência ou da diminuição de direitos previdenciários, eu coloquei a imagem no ar. E aqui a gente pode conferir, eles podem ter apagado de todos os lugares, mas eu fiquei com esse trecho aqui para mostrar às pessoas que ainda não tinham visto o quão ridículas essas pessoas conseguem ser. Vamos pegar um trecho aqui, vamos lá.
aí a criatura pensou que ninguém ia guardar esse tipo de imagem, mas eu tive essa intuição, né, que eles no futuro eles iam querer apagar as suas imagens. E aqui, numa das poucas que restaram, que não é do grupo desse rapaz aqui, a gente pega um jovem, né, que estava gravando o dia dele ali na Avenida Paulista, né, no dia de devoção a Paulo Guedes, e a gente percebe ali ao fundo como é que eles estavam organizando esse coro fake para elogiar o Paulo Guedes. Vamos pegar aqui um trecho, vamos ver se dá para vocês escutarem. Eu queria combinar com vocês aqui de a gente poder gravar 2 vídeos mandando um recado pro Paulo Guedes e mandando um recado pro Sérgio Moro. O que vocês acham? Bolsonaro não é? Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Sim ou não? É nóis! Sobre a nova Previdência, vai todo mundo gritar sim com muita energia. E depois nós vamos fazer um grito de Paulo Guedes no fundo da aula para poder mandar uma energia. Brasil, pátria amada, o Senhor sempre só. E aí o rapaz aqui, né, todo eufórico, né, que está apoiando o Paulo Guedes, que destruiu a perspectiva de previdência dele, dos seus pais, dos seus avós, mas está ali elogiando. O Moro também, né, que anda meio desaparecido, mas é um cúmplice nesse processo todo, né? Enfim, as imagens, elas foram sonegadas, foram destruídas, foram deletadas das redes sociais, mas a gente ficou com alguns fragmentos aqui, né? Gente, isso tudo que está acontecendo, esse processo de ludibriar pessoas, é um processo muito sofisticado. Enquanto nós estamos com mais de 216 mil mortos aqui no nosso país, os grandes meios de comunicação continuam cada vez mais sendo muito tímidos em apontar o principal responsável por esse genocídio aqui no nosso país. Muitas pessoas pediram para eu comentar a pesquisa da USP e que o jornal É o País divulgou para todos nós, dando conta das ações absolutamente conscientes do governo Bolsonaro em provocar o genocídio. Eles elencam vários instrumentos legislativos e vários comportamentos do presidente, que viajou o Brasil inteiro, no momento que era para estar todo mundo isolado, provocando aglomeração, fazendo discurso do enfrentamento do vírus, jogando as pessoas de frente para a doença, ajudando as pessoas a se contaminarem e, evidentemente, ajudando milhares e milhares de brasileiros a morrerem, né? Os comportamentos do presidente foram reiterados no campo da sua atuação. Não fosse o Supremo Tribunal Federal dar um freio no que ele estava querendo fazer, nós teríamos no nosso país um volume de mortos muito superior. E mesmo diante dessa situação, ainda tem muita gente que ainda acredita que o Bolsonaro não fez o que deveria ter feito porque foi impedido. Esse tipo de mentira não é desmentido pelos grandes meios de comunicação. E eles vão ficar agora preocupados em desmentir mais mentiras, informar mais a população, de colocar o presidente na marca do pênalti para ele ser retirado do poder para que pessoas sobrevivam, não sejam maltratadas por esse desgoverno? Não. Nós vamos vivenciar 90 dias de BBB número 21, onde aqueles intelectuais que estão ali não vão discutir nada sobre economia, sobre política, sobre temas importantes. Ali é só quem está pegando quem, e muitas pessoas no nosso país, milhões de brasileiros, ainda perdem o tempo de votar em A ou B. As votações ali têm um número estratosfericamente superior ao número de eleitores que depositam voto em eleições presidenciais. É uma fonte de dinheiro gigantesca, mas mais do que isso, é uma fonte permanente de alienação desse povo brasileiro, que acaba tendo espaço para a produção disso que nós chamamos hoje de bolsonarismo insano. Um povo sem cultura, sem educação, tendo que trabalhar, tendo que sobreviver. E quando chega em casa, no momento que está mais desguarnecido, está para receber mais informações, ao invés de recebê-las, de receber algum ensinamento, alguma reflexão crítica, ele recebe um bombardeio de ignorâncias, de boçalidades alienantes, aí a coisa fica muito complicada. Essa mesma gente que apoia Paulo Guedes, que apoia Bolsonaro, que está com o cérebro sequestrado, são as pessoas que apoiam a entrega do patrimônio brasileiro. Isso aqui é a matéria no jornal Valor Econômico, a gente sempre tem que ler, né?
E a matéria está dizendo que novos operadores do refino devem despontar no Brasil, no país, a partir de 2021. Gente, aquela estratégia bandida, né? De tirar do povo e dar para pequenos grupos empresariais. O Brasil hoje tem várias refinarias de petróleo para fazer óleo diesel e gasolina. Só que elas estão paradas propositadamente. E o Brasil está importando combustível. E o que eles querem fazer agora? Eles querem privatizar para que outras empresas venham criar refinarias no nosso país, gerando emprego com novos empreendimentos? Não. Eles querem pegar as refinarias da Petrobras que estão paradas e entregar para a iniciativa privada. Isso vai resultar num menor preço de combustível? Não, porque a nossa política de preço de combustível está atrelada ao dólar, e o dólar está subindo todo dia. Então, essas empresas que investem aqui, investem em dólar e elas querem o lucro em dólar também. Então, essas pessoas que apoiam todo esse tipo de insanidade, que vão para as ruas e depois retiram seus vídeos das redes sociais, são também vítimas do mesmo tipo de bandidagem que está assaltando o povo brasileiro. De vez em quando aparece um outro aqui, como eu digo a vocês, né, achando que está fazendo algum tipo de chacota, está tripudiando em cima de mim ou das pessoas que pensam da forma que a gente pensa aqui, que a gente está sofrendo, porque nós é que estamos sofrendo. Mal sabe a criatura idiotizada que ele também está sofrendo muito mais, e mais do que isso, né? Nós podemos estar sofrendo, mas nós estamos tendo a consciência de quem são os bandidos, quem são os vigaristas. Esse é o assaltado ingênuo, é o assaltado que vai para as ruas comemorar o fato de estar sendo assaltado. Gente, espero ter jogado algumas reflexões para vocês interessantes, e para fechar o nosso papo, a imagem aqui do enfermeiro Raimundo Nogueira e do Emerson Júnior para a gente manter nossa fé, que ainda é possível a gente acreditar em pessoas do bem. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau.